Pessoal, o último relatório do MXRF11 saiu na noite de ontem, referente aqui ao mês de outubro de 2024. Então, vamos analisar juntos como foi que o fundo ele se desempenhou nesse último mês de outubro e vamos ver também qual é a expectativa dos rendimentos. Será que vai subir? Será que vai cair? Os dividendos é sempre o ponto principal que os investidores ficam de olho, né? Na expectativa aí do seu anúncio. Lembrando que amanhã o MXRF11 ele vai anunciar seus rendimentos, já que amanhã é o último dia útil desse mês de novembro de 2024. Então, se você ainda não comprou o MXRF11 com foco em receber o seu próximo pagamento de rendimentos, amanhã será o último dia. Então, vamos analisar juntos aqui o seu último relatório gerencial. Porém, antes, vamos aqui no site Investidor 10 obter algumas informações sobre como é que está o MXRF11. Alguns números sobre ele. Então, atualmente, seu preço de cotação está aqui a R$ 9,40. Lembrando que durante esse mês ele chegou a bater lá R$ 9,10, um preço muito interessante. Seu dividend yield está aqui de 12,70%. Seu VP está de 0,98, então ele está com pequeno desconto aí. O fundo tem uma das melhores liquidez média diária, né, superior a 18 milhões. Então, você não tem dificuldade na hora de comprar ou vender cotas desse ativo. O fundo ultrapassou aqui 1.220.000 cotistas, seu valor patrimonial é os R$ 9,52, seu último rendimento pago foi de 9 centavos por cada cota e seu patrimônio atualmente está aqui de 4,16 bilhões de reais. É um dos maiores fundos de papel que atualmente existe. E com respeito ao seu histórico de rendimentos distribuídos para os seus cotistas, podemos ver que ele veio caindo, né? Desde lá de 2023 ele vinha pagando 12 centavos por cada cota, aí caiu para 11 centavos, 10 centavos e agora está aqui pagando 9 centavos por cada cota. Então a expectativa dos investidores é, será que vai continuar caindo ou será que vai voltar a subir? É o que vamos analisar aqui justamente desse relatório gerencial. Então vamos aqui agora destacar os principais pontos desse novo relatório gerencial correspondente ao mês de outubro de 2024. Então aqui o fundo ele menciona, né, que atualmente ele é o maior fundo imobiliário com respeito ao número de cotistas, que ultrapassou aqui 1,2 milhão de cotistas. O fundo ele menciona aqui também que ele visa a alocação de 80% do seu PL em CRIs, com bons nomes de crédito, com carregos atraentes e alto potencial de ganho de capital recorrente, com o giro. Ele menciona também que até 20% pode ser investido em permutas financeiras que possuam uma boa rentabilidade. E ele menciona também que ele investe aqui em operações FIIs. No caso, ele investe em outros FIIs com características de CRIs. Então, o foco dele é investir em fundos imobiliários de papel, que por motivos diversos foram estruturados via FII ou então posições mais táticas para a gestão ativa. Sobre algumas movimentações que ocorreram durante o mês de outubro, ele menciona aqui que com respeito aos seus CRIs foram integralizados 281 milhões de reais em novas operações, finalizando assim a alocação do capital da 10ª emissão de cotas. Com respeito às suas permutas financeiras, ele menciona que foram realizados novos investimentos no montante total de 4.039.000 reais. E com respeito aqui aos fundos imobiliários, como já indicado no relatório anterior, houve uma amortização relevante do FII SPVJ11 em valor aproximado de 51 milhões de reais, reduzindo o investimento do fundo de 87,4 milhões para 24,7 milhões, do âmbito da aquisição de vários ativos do mesmo pelo fundo HGRU11. E em novembro haverá um rendimento extraordinário dado o lucro de tal operação. Então ele menciona aí que durante o mês de novembro, né, que é justamente esse mês, o fundo ele terá aí um rendimento extraordinário devido ao lucro dessa operação. Então existe sim a possibilidade aí do MXRF11 ele talvez aumentar os seus rendimentos. Pelo que eu entendi aqui ele menciona, né, em novembro haverá um rendimento extraordinário dado o lucro de tal operação. Então vamos esperar aí o anúncio de rendimentos amanhã para ver se realmente eles vão subir. Descendo um pouquinho aqui, pessoal, a gente pode ver correspondente ao seu resultado financeiro, que no mês de outubro, ele menciona aqui que ele teve uma receita total de 40,1 milhões de reais. E aqui ele menciona o valor que ele recebeu de cada uma das suas operações. Sua principal foram aqui os CRIs que ele recebeu um pouco mais de 29 milhões de reais. As despesas do fundo somou o valor de 3.244.000 reais. Então, no final, o fundo ficou com um resultado líquido para poder distribuir aos seus cotistas em dividendos
de R$ 36.898.000. E o valor que ele realmente distribuiu foi de R$ 39.359.000. Então podemos notar que o valor que ele gerou foi bem inferior ao valor que ele realmente distribuiu, uma diferença aí de aproximadamente R$ 2,5 milhões. Porém, um ponto que devemos observar é que durante o mês de outubro, o fundo ele foi impactado, especialmente aqui os seus CRIs, que na sua grande maioria estão indexados ao índice IPCA, foram impactados pelo IPCA negativo de agosto. Então, vários fundos imobiliários de papel sentiram esse IPCA negativo justamente nesse mês de outubro. Porque, observe só, se repararmos aqui o relatório gerencial correspondente ao mês de setembro, que foi no mês anterior, somente de CRIs ele havia tido um lucro aqui de R$ 34,3 milhões. E a sua rentabilidade durante esse mês de outubro, referente aos seus CRIs, foi de R$ 29,2 milhões. Então, uma diferença aí de 5 milhões aproximadamente. Então, o que ocasionou esse lucro aqui bem inferior ao mês anterior com respeito aos seus CRIs, provavelmente foi o índice IPCA que veio negativo. Então, a expectativa é que no próximo mês, como o IPCA já veio positivo durante o mês de setembro, que o fundo ele volte a lucrar um valor bem superior, ficando aqui mais próximo do valor que ele distribui. No caso, o valor que ele gerou fique mais próximo do valor que ele distribui para os seus cotistas. E aqui, na sua composição de resultado, a gente pode ver exatamente isso. Durante o mês de outubro, ele gerou aqui, 8 centavos, 4 por cada cota. E o valor que ele distribuiu foi de 9 centavos. Então, mostrando assim que foi justamente o índice IPCA negativo, referente ao mês de agosto, que impactou negativamente na receita do fundo. Porém, como ele tinha um resultado acumulado, ele conseguiu manter o seu patamar aqui de 9 centavos por cada cota. Aqui, pessoal, podemos notar como é que está a composição do seu portfólio atualmente. Então, ele menciona que 78,5% do seu patrimônio está investido em CRIs, que é seu principal investimento, 10,1% estão investidos em FIIs, 6,9% estão em caixa disponível para futuros investimentos e 4,5% estão aí em permutas financeiras. Então, esses são os 3 investimentos atuais do MXRF11. Ele também menciona aqui a taxa média de aquisição dos CRIs indexados ao índice CDI, que é de 6,66%, e os indexados aqui ao índice IPCA é de 8,46%. Então não são operações aí arriscadas. O MXRF11 eu pessoalmente não acho um fundo arriscado. Mas sempre devemos levar em conta, que fundos imobiliários de papel sempre vão ter os seus riscos, já que eles estão mexendo ali com empréstimo, Quem empresta sempre está sujeito a levar algum tipo de calote. Aqui ele menciona sobre as movimentações dos seus CRIs que ele realizou durante o mês de outubro, onde ele investiu aqui um pouco mais de 281 milhões de reais. Aqui embaixo a gente pode ver todas as operações que ele realizou. Então aí vocês podem ver o nome do devedor, ele vai mencionar um pouquinho sobre cada uma dessas operações e também vai mencionar o valor que ele investiu, o indexador, juntamente com a taxa fixa de juros. Descendo mais um pouquinho aqui, pessoal, ele menciona o seguinte, ainda sobre os seus CRIs. Ele menciona que um pouco mais de 81% dos seus CRIs estão indexados ao índice IPCA, 18% estão indexados ao índice CDI. Então, o índice IPCA é seu principal indexador atualmente, por isso que o impacto nele foi com respeito à sua receita financeira referente a esse mês de outubro. E aqui em cima ele menciona o setor de atuação desses devedores. Então, a maioria dos seus devedores tem atuação aqui no setor residencial. Então, são construtoras. Porém, tem empresa aqui também de atuação no varejo alimentício, no varejo, em shoppings, no agronegócio e outros setores. Continuando aqui, a gente pode ver o seguinte também com respeito a todos os CRIs que atualmente ele investe. Deixa eu aumentar um pouquinho a tela aqui para vocês notarem. E um ponto que eu acho muito positivo aqui do MXRF11 é que ele não tem concentrações. O ativo que ele tem uma maior posição é esse primeiro, que ele tem um PR aqui de 5%. E todo o restante é aqui de 3,38% para baixo. Então ele é um fundo muito diversificado, ele é um fundo grande, que tem um patrimônio aí superior a 4 bilhões e realmente a gestora se preocupa aí bastante em diversificar os seus investimentos. Com respeito aos seus FIIs, que atualmente é seu segundo principal investimento, onde ele tem um pouco mais de 417 milhões de reais investidos, aqui ele mostra o nome de cada um deles, Podemos notar que ele participou aqui da subscrição do HGRU11, podemos notar aqui que ele tem um fundo LP11, o HGR11 e também um GARI11, que ele tem uma posição, ele tem um valor investido aqui de mais de 35 milhões de reais no GARI11. Se descermos mais um pouquinho aqui, podemos ver que ele tem um GAME11, um MANA11, entre outros ativos. E como ele mesmo havia mencionado, seu foco principal é justamente em fundos imobiliários de papel. Como a gente pode notar aí, os seus principais
realmente são fundos imobiliários de papel. Aqui também ele menciona sobre cada uma das suas operações de permutas financeiras que atualmente ele está fazendo. Dessa maneira você consegue aqui acompanhar um pouco melhor sobre cada uma dessas operações. E podemos notar que nesse tipo de investimento ele também não tem concentrações. O que ele tem maior exposição atualmente nesse primeiro aqui, com uma exposição de 1,83% do seu PL atual. Então mostrando que o fundo, de modo geral, ele é bastante diversificado, se preocupa aí bastante com esse ponto, até porque é uma maneira, né, de minimizar eventuais riscos, eventuais impactos, caso ocorra algum tipo de calote. Então o fundo realmente tem que se preocupar aí em diversificar seus investimentos. Então, pessoal, essa é a situação atual aí do MXRF11, como o próprio fundo mencionou aqui no seu relatório gerencial. Desse mês de novembro haverá rendimento extraordinário devido àquela operação que ele realizou daquele fundo imobiliário. Então, ainda não sabemos se ele vai aumentar ou não os seus rendimentos. Vamos conferir amanhã o seu anúncio de rendimentos, como eu mencionei. Amanhã, no encerramento do pregão, ele vai anunciar o valor em rendimentos que ele pagará no próximo mês de dezembro, referente a esse mês de novembro de 2024. Beleza? Pessoal, muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.